Tudo bem? Vamos lá. F de x igual a raiz quadrada de x. Aí você, puxa, mas ela ainda não falou nada sobre uma regra de derivação que tenha isso. Ela falou só da função constante e da função potência. E, no entanto, está aparecendo aí uma função que envolve a raiz quadrada. Só que a gente pode transformar, né, esse radical no expoente fracionário. Então, vamos transformar. Raiz quadrada de x, né, é equivalente a x elevado a meio, ok? Então, olha, transformando ficou em potência. Aplica a regra da potência. Então, vai ser meio vezes x elevado a meio menos 1. N vezes x elevado a n menos 1, ok? Bem, aí continha, né? A derivada você já colocou, agora é continha. Então, vai ficar meio vezes x elevado a meio menos 1 fica menos meio, né? Fazendo a continha ali no expoente, meio menos 1 menos meio. Aí a gente pode ficar brincando aí, não é? Com esse x elevado a menos meio. O que pode acontecer isso aí, gente? Isso é igual, pode entrar a próxima tela, é igual a 1 meio, pode entrar a próxima tela, gente, a 1 meio vezes, né, 1 sobre x elevado a meio, ok? Pode entrar a próxima, 1 meio vezes 1 sobre x elevado a meio, não é isso? Negativo ali, nós temos no denominador o expoente positivo. Bem, assim como lá na primeira linha, raiz quadrada de x passou a ser x elevado a meio, a gente pode voltar agora o x elevado a meio, né, para o radical. Então, isso vai ficar igual a 1 sobre 2, né, que multiplica raiz quadrada de x. No denominador aparece a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é o x elevado a meio. Bem, então, a derivada, né, da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Gente, se você resolve bastante exercício envolvendo derivada, essas derivadas elas vão ficando assim instantâneas na sua mente. Só que para isso tem que ser resolvido exercício, tá? Não há outro jeito, a gente tem que resolver. Então, com muita calma, né, amanhã vocês procurem resolver o máximo de exercícios possíveis, né, para que vocês possam compreender então, né, esse assunto, ok? Bem, a outra derivada é da função 1 sobre a raiz cúbica de x, né? 1 sobre a raiz cúbica de x. Também a gente vai transformar no expoente fracionário. Então, vai ficar 1 sobre x elevado a 1/3. Só que agora, o x elevado a 1/3 está no denominador. Então, a gente passa para o numerador. E aí vai ficar x elevado a menos 1/3. Nesse momento agora, a gente pode aplicar, né, a derivada da potência. Então, vai ficar menos 1/3, que multiplica x elevado a menos 1/3 menos 1, ok? E aí, né, menos 1/3 menos 1 dá menos 4/3. Então, vai ficar menos 1/3 vezes x elevado a menos 4/3. O que a gente pode fazer ainda, pessoal? Podemos passar o x a menos 4/3 para o denominador. Então, nós vamos ficar com menos 1/3 vezes 1 sobre x elevado a 4/3. E o que a gente ainda pode fazer com x elevado a 4/3? Voltar, né, para o radical. Então, vai ficar menos 1 sobre 3, que multiplica a raiz cúbica de x à quarta, certo? Então, nós vimos aí que a regra da potência, ela vale não somente quando a gente tem uma potência arrumada já. X elevado à quarta, x elevado à quinta, x elevado a 1000, não só para isso, mas quando essa potência está no denominador e ainda quando você tem, né, a função x dentro de um radical. Então, você pode passar
para expoente fracionário e aí aplicar a regra de derivação da potência. Muito bem? Passemos adiante. Bem, vamos falar de algumas propriedades, né? Nesse nosso tempo a gente vai falar de algumas. Primeiro, a soma ou a diferença, né? De derivadas nós estamos falando. Então, se a gente está somando ou subtraindo duas funções e a gente quer calcular a derivada, então, da soma ou da diferença, vamos lá, pode entrar a tela. Então, tá aí, eu tenho uma função f de x, onde ela é composta por u de x mais v de x, ou ainda u de x menos v de x. Então, a função f de x, tá? Eu já estou colocando aqui que o que a gente vai falar vai servir tanto para a soma quanto para a diferença. Então, se a gente quer derivar essa função, derivar a f de x, que é composta pela soma ou pela diferença, então nós vamos ter, né, que vai ser a derivada da soma ou da diferença. Então, você vai fazer aí, né, derivada de u mais a derivada de v, ou ainda, né, a derivada de u menos a derivada de v. Pessoal, a soma ou a diferença, né, essa derivada, dizer que se f de x é u de x mais v de x, dizer que a derivada é a derivada de u de x mais a derivada de v de x, isso aí também se demonstra pela definição de limite. E no material que vocês têm aí, isso está devidamente, como fala o professor Clício, né, devidamente demonstrado, tá? Que isso vale, que isso aí a gente pode assumir como verdade, pode usar, porque isso acontece. Tudo demonstrado pela definição de limite, ok? Então, vamos lá. Passemos adiante. Calcule a derivada, sendo, na letra A, f de x igual a x ao cubo mais x à quinta. E na letra B, f de x igual a x à quarta menos x à sexta mais x elevado a menos 2. Bem, aí nós vamos fazer a letra A. Olha só, a função f de x, ela é dada pela soma de x ao cubo mais x à quinta. O que vai ser a derivada? Vai ser a derivada de x ao cubo, que é quanto pela regra da potência? 3x ao quadrado. Mais a derivada de x à quinta, que é quanto pela regra da potência? 5x à quarta. Tudo bem? Beleza. Então, a gente derivou aí, né, uma soma. Tá certo? Letra B. A função x, ela é x à quarta menos x à sexta mais x elevado a menos 2. Vamos derivar o quê? Cada uma separadamente. Então, a gente vai ter que a derivada dessa função vai ser a derivada de x à quarta, que está em laranja, 4x ao cubo, de x à sexta, que está em azul, deu 6x à quinta. Então, 4x ao cubo menos 6x à quinta. E de x a menos 2 vai ficar menos 2x a menos 3, que está aí em verde, não é? Menos 2x ao cubo, ok? Então, aí está a derivada, né? Como aplicar a derivada. Então, observem bem. Até agora eu só falei da regra da potência, da derivada da função constante. Derivada da função constante, 0. Derivada da potência, x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1. Ok? E aí, mostrei que se a gente está somando funções, a derivada, você vai calculando a derivada e vai somando ou subtraindo cada uma delas. Beleza? Aí, né, nós temos aqui a dinâmica, tá? Que eu quero que vocês tenham calma para resolver, não fiquem desesperados agora, né? Então, que diz o seguinte, primeira questão, calcule a derivada da função f de x
igual a 1 sobre a raiz quarta, de x à sétima. E o número 2, você vai derivar f de x igual a x à quinta menos x à sétima mais 1 sobre x ao cubo. Pessoal, sobre a dinâmica local, eu queria falar ainda, um detalhe, né? Quando a gente apresenta a solução da dinâmica local, não é que só tenha essa maneira para se resolver. Pode ser que aqui a gente apresente uma, mas o seu colega, você, o professor assistente mesmo, pode resolver, né, de uma outra maneira. Porque a matemática ela tem esses caminhos, né? Que não é só um caminho para se chegar ao mesmo resultado. O que não pode acontecer é a gente traçar um caminho que não esteja correto. O caminho, mas o fim, a gente tem que chegar lá no mesmo lugar. Então, se houver divergência, né? A menos que apareça alguma coisa errada, tá? Mas é sempre bom que você entenda isso. Antes de dizer que o seu colega está errado ou que o seu está errado, não estava certo porque não estava igual, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual foi o caminho que você seguiu? Se tiver certo, tá tudo bem, ok? Então, daqui a pouco eu volto para uma sugestão de resposta, ok? Pois não, então menos assustados agora com a derivada, né? Mais tranquilos. Conseguiram resolver? Espero que sim. Vamos lá. Calcule a derivada da função f de x igual a 1 sobre a raiz quarta de x à sétima e derive a função x à quinta menos x à sétima mais 1 sobre x ao cubo. Essa deve ter sido a dinâmica mais demorada de vocês. Então, a derivada dessa função, né, o que a gente pode fazer? Antes de derivar, a gente pode transformar aí, então, isso, né, em x elevado a menos 7 quartos. Para que a gente faz isso? Para aplicar a derivação, né, da regra da potência. Então, vai ficar menos 7 quartos de x elevado a menos 7 quartos menos 1. E aí, então, a derivada vai ser menos 7 quartos de x elevado a menos 11 quartos. Tudo bem? Você ainda pode, né, arrumar isso. Menos 7 quartos vezes 1 sobre x elevado a 11 quartos. E aí, isso vai ficar igual a menos 7 sobre 4, né? Pode entrar a próxima tela, menos 7 quartos. Ou ainda, né, já está mais arrumadinho, menos 7 sobre 4, raiz quarta de x elevado a 11, voltando x elevado a 11 quartos para o radical. Tudo bem? Vamos ao número 2, derivar então x à quinta menos x elevado a 7 mais 1 sobre x ao cubo. Antes de derivar, a gente arruma ali 1 sobre x ao cubo. Então, eu estou repetindo tudo, ainda não estou derivando, hein? Então, x à quinta menos x à sétima mais x a menos 3. E daí, a gente pode aplicar a regra de derivação. Então, a derivada dessa função vai ficar 5x à quarta menos 7x à sexta menos 3x a menos 4. Então, olha aí, 5x à quarta, menos 7x à sexta, menos 3x a menos 4. Tudo bem? Quem quiser ainda pode arrumar ali o menos 3x a menos 4, né? Vai ficar menos 3 sobre x à quarta. Tudo bem, pessoal? Então, tenham aí um bom lanche, porque depois, né, eu volto com mais algumas derivadas aí para encerrar o conteúdo da primeira avaliação. Até daqui a pouco.